Boa noite, irmãos. Está meio escuro, né? Não estou enxergando vocês. Acho que é por causa desses refletores aqui. Agora deu uma melhorada, né? Deixa mais ou menos, meia fase. Agora tá bom. Glória a Deus. Amém, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor nessa noite. Amém? Obrigado por você ter vindo. E obrigado por ter respondido ao chamado de estar aqui conosco nessa noite tão abençoada. Eu já tenho sido muito abençoado, não sei quanto a você, e eu creio que Deus ainda vai fazer muito mais, amém? Muito mais na sua vida. Eu sinto que o Senhor, Ele quer liberar sobre a minha vida, sobre a sua vida, algo poderoso nessa noite. E acredite em mim, eu quero falar algo para você. Assim como, talvez, essa palavra que eu vou ministrar hoje foi, de fato, um destravar de Deus na minha vida, eu declaro que vai ser na sua também. Você sabe isso que eu vou falar hoje para você? Eu ouvi em 2011. Então, em 2011, eu ouvi essa palavra. E Deus falou algo poderoso naquela época comigo. E realmente foi algo que destravou minha vida, né? Virou chaves na minha vida e desencadeou depois numa série de bênçãos, numa série de coisas que foram acontecendo, né? Eu me casei, glória a Deus, aleluia. Quantos solteiros nós temos aqui? Aleluia. Glória a Deus, vai chegar a sua vez, amém? Quem sabe, né, hoje que Deus vai destravar isso na sua vida. Acredite em mim, irmãos. Presta atenção. Quando eu ouvi essa palavra, de fato foi um destravar de Deus, mas não apenas nessa área da minha vida, não apenas na questão sentimental, mas provavelmente em questões da minha alma, na minha vida financeira, no meu ministério e tantas outras coisas. Por isso eu creio que Deus quer fazer algo. Quando eu pensava no que eu podia ministrar, me veio isso, e eu vou ministrar para você hoje, amém? Mas antes de nós entrarmos na palavra de Deus, eu quero apenas deixar alguns recados aqui importantes. Irmãos sabem, como nós passamos aqui no nosso RL News, amém? Edição especial, nós fizemos para nós, aqui. Os irmãos viram que nós teremos a nossa conferência no dia 5 de setembro, amém? E é muito importante que você que é líder de célula, glória a Deus, aleluia, você esteja reunindo com a sua célula para organizar a sua conferência. Já deixa tudo organizado para que seja de fato uma grande bênção. Então é muito importante que você entenda que você está envolvido nisso. Amém, irmãos? Então, não deixe para a última hora, não faça de qualquer jeito, faça com excelência, né, como nós mostramos aqui no nosso tutorial, né, faz uma decoração top, reúne com os irmãos antes, passa as funções para cada um, para que realmente seja uma grande bênção, seja algo poderoso, mas também seja algo excelente. Que as pessoas, os visitantes, ao chegarem ali, eles possam sentir, né, nossa, que legal, que top. Amém, irmãos? Eu vou visitar, não sei se vou conseguir visitar todas, mas eu estou aí numa empleitada, vou me organizar, fazer um mapa, né? Vou começar das mais longe, e aí vou vindo um pouco para as mais próximas aqui. Provavelmente vou ficar um pouquinho só em cada uma, não vou conseguir ficar muito tempo, não. Mas eu vou lá, né, dar um joinha e tal, aquela coisa. Né? As que forem fazer almoço, me falem que é a primeira que eu vou, provavelmente. Vou almoçar, ué. Tem que almoçar em algum lugar. Amém? Glória a Deus. Então, é muito importante que você esteja se mobilizando também. Eu já enviei, vou enviar novamente. Nós vamos estar passando todas as informações por meio das redes sociais. Afinal de contas, essa é uma conferência online. Então, é por isso que nós estamos enviando tudo por meio de WhatsApp e das demais redes sociais. Amém? Cadê minha esposa para conter meu filho? Pega ele lá e fecha a porta aí também, por favor, para não ficar saindo ar. Glória a Deus. Amém. Aleluia. E as demais dúvidas nós vamos falando para os irmãos
à medida que elas forem surgindo, amém? Irmãos, outra coisa importante, que é importante nós aproveitar já esse momento de recado, falar tudo, os irmãos sabem, nós temos um tempo que nós não fazemos encontro, né? Então, realmente, eu sei que os irmãos estão com saudade do encontro, eu estou com muita saudade, né? Nem sei se eu sei como é que faz encontro. É bom que vai ser tudo muito novo para nós, né? Mas eu estou com muita saudade de voltar a fazer os nossos encontros. Nós não sabemos ainda como vai ser, se vai ser liberado, se não vai ser, mas é certeza que nós vamos fazer casa de milagres, amém? Então, logo após a conferência, nós vamos lançar 2 datas onde todas as células de jovens do mundo irão fazer um casa de milagres, amém? Por quê? Porque esses casas de milagres, eles vão ser o nosso projeto evangelístico para o nosso grande batismo. Em novembro nós vamos ter um grande batismo mundial dos radicais livres. E nesse dia desse grande batismo mundial, nós vamos batizar todas as pessoas que estão nas nossas células para se batizarem, amém? Eu sei que tem gente mandando mensagem, pastor, eu quero batizar, tem gente, né, pelo amor de Deus, e tal. Eu estou falando, espera um pouquinho, isso é bom, né, pessoas clamando para se batizarem, glória a Deus por isso, mas aguarda até a data do seu batismo, em novembro, e nós vamos fazer 2 casas de milagres, com intervalo de 1 mês entre um e outro. Então, vai ser um no finalzinho lá de setembro e outro nós vamos fazer em outubro ainda, talvez no finalzinho de outubro, próximo a novembro. Qual que é a nossa estratégia? É quem for no primeiro, ok? Os encontristas que forem no primeiro casa de milagres, eles vão levar pessoas para o segundo, amém? Então, de fato, é uma estratégia poderosa que nós vamos estar usando nesses dias para que cada célula venha batizar muitas pessoas. E a nossa rede tem um alvo, amém, irmãos? Prestem atenção. O alvo da nossa rede é batizar nesse batismo 100 pessoas, amém? E eu queria que você estivesse orando conosco por isso. Mas não apenas orando, esteja empenhado, amém? Para que a sua célula batize no mínimo 2 pessoas. Se cada célula batizar no mínimo 2 pessoas, nós vamos atingir o nosso objetivo. Nós vamos alcançar o nosso alvo. Então, é muito importante que todas as células estejam envolvidas nesse projeto de evangelismo e também nesse grande batismo que nós vamos fazer, o batismo mundial. Amém? Ok, glória a Deus. Então, creio que esses são os nossos recados principais. Não deixe de ir na sua célula. Eu sei que tem irmãos que ainda estão reunindo online. Irmãos, eu acho que assim, né, não sei como é que está, a não ser que realmente não tenha como reunir de forma alguma. Eu sei que alguns irmãos têm a questão do lugar, mas mesmo aqueles que talvez não podem reunir na casa do anfitrião, por causa de alguma situação, os irmãos podem reunir aqui no prédio da igreja, tem um monte de sala, né? Se você vir aqui no sábado, por exemplo, você vai ver um monte de células se reunindo aqui na sala de aula, é só você reservar, mas eu acredito que nós temos que voltar a reunir. Eu sei que algumas células ainda não voltaram, não pare. Amém, irmãos? É muito importante que você, nesses dias, tenha um posicionamento diferente, um espírito diferente diante do que está acontecendo. A igreja precisa dar uma resposta diferente em relação a isso. Não estou dizendo que nós temos que nos rebelar, não. Só estou dizendo que tem que haver em nós uma atitude. E eu vou falar um pouco disso hoje. Sabe, uma atitude, um espírito diferente, porque isso é muito importante. E acredite em mim, isso faz toda a diferença na sua vida. Amém, meus irmãos? Então, se você não está reunindo, volte a reunir em nome de Jesus, amém? Mas eu queria que todas as nossas células estivessem reunindo. E você que não está em uma célula, vá. Glória a Deus. Não deixe de ir, não deixe de congregar, não deixe de estar junto. A comunhão, ela é vital para a sua vida espiritual. Amém, irmãos? Estar em comunhão é de extrema importância. Glória a Deus. Aleluia. Vamos então para a palavra de Deus. Glória a Deus. Sabe, irmãos, esses dias eu fui desafiado. Eu gosto muito de dar aula. E geralmente tem algumas matérias que eu gosto de dar aula no seminário. São matérias que talvez eu já tenha uma certa familiaridade, já dou algum tempo, mas este semestre agora me foi desafiado a dar uma matéria na turma especial, que é uma matéria que muitos pastores fogem dela. Eu falei, não, eu vou aceitar, eu quero essa matéria, eu quero me desafiar a isso. É uma matéria que eu nunca havia ministrado, mas você sabe, eu tenho sido tão abençoado. A matéria se chama Panorama do Velho Testamento.
Quando se fala essa palavra panorama do velho, né, geralmente nós queremos falar do quê? Do novo, né, da nova aliança, tal, aquela coisa toda. E quando você tem que falar às vezes do velho, às vezes muitas pessoas não querem, têm um certo preconceito. E eu já dei 3 aulas, né, dessa matéria, eu tenho estudado, e Deus tem falado muito comigo. E principalmente sobre o que diz respeito à importância da palavra de Deus. Você sabe, a palavra de Deus, ela é de extrema importância para a sua vida. Acredite em mim. Eu sei que, às vezes nós, quando se trata de cultuar o Senhor, ou quando se trata de ir aos cultos, quando se trata, talvez de ir na célula, coisa parecida, nós sempre temos uma tendência eu gosto muito da hora do louvor, e glória a Deus, é uma bênção, você deve gostar mesmo da hora do louvor. Eu gosto muito de certas coisas, do momento da comunhão, mas quando nós falamos da palavra, infelizmente, há pessoas que já não querem tanto, já não tem toda aquela avidez, aquele desejo, aquela vontade. Mas você sabe, deixa eu falar para você, se tem algo que você tem que ter como importante na sua vida, acredite em mim, é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é que transforma, a palavra de Deus é que muda, a palavra de Deus é que gera na sua vida essa metamorfose, essa transformação, acredite em mim. Por incrível que pareça, o que gera transformação não são experiências, nada contra, elas são importantes, experiências que nós temos com Deus são importantes, né? Tem o seu lugar, mas o que gera transformação, o que gera mudança, é você ouvir a palavra, é aquela palavra trazer mudança na sua mente, e acredite em mim, algo poderoso acontece na sua vida. Então você sabe, valorize a palavra de Deus. Valorize a palavra de Deus, valorize o ensino, valorize o estudo dela, valorize cada ponto dela, cada pormenor, porque é muito importante, amém, meus irmãos? Não é esse meu assunto, não. Só estou falando isso para você porque me veio aqui agora, porque às vezes eu sei que nós temos a tendência a desvalorizar aquilo que de fato para Deus é importante, acredite em mim. Muitas vezes nós valorizamos aquilo que para a nossa carne é mais agradável. Porque às vezes a palavra para a nossa carne não é tão agradável de fato, porque às vezes confronta, né, às vezes não é bem o que nós queríamos, mas acredite em mim, irmãos, a palavra é poderosa, ela é importante, e você deve valorizar ela, amém? Então não desvalorize em nenhum momento na sua vida a palavra de Deus. Para mim, por favor, Daniel, capítulo 2, versículo 20. Daniel 2:20, disse Daniel: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. De Deus é a sabedoria e o poder. Presta atenção, de Deus é a sabedoria e o poder. Se tem algo que nós temos que ter entendimento e clareza, é que a sabedoria, ela pertence a Deus. Mas também pertence a Deus o poder de fazer, o poder de realizar, o poder de transformar, o poder de fazer o milagre acontecer. Você sabe, Deus é poderoso para fazer. E se tem algo que nós temos que ter entendimento, é disso. De que o nosso Deus, Ele tem poder para realizar, Ele tem poder para fazer, Ele tem poder para mudar. Ele tem poder para mudar a história, Ele tem poder para mudar a situação que você está. Ele é poderoso para tirar você de uma situação e colocar em outra. Ele é poderoso para mudar as estações na sua vida, as circunstâncias na sua vida. Por isso, Daniel diz isso, nosso Deus é poderoso. E quando ele diz isso, ele está falando em sinal de alguém que coloca a confiança em Deus. Você sabe, deixa eu falar para você nessa noite, coloque a sua confiança em Deus. Confie em Deus. Se tem algo que é importante na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, é essa confiança. Sabe, eu te pergunto hoje, em quem está a sua confiança? Aonde você tem colocado a sua confiança? Daniel deixa claro que nosso Deus, Ele é poderoso e Ele é sábio. Mas o versículo
que eu quero me deter é esse próximo, verso 21. Porque dentre essa sabedoria e dentre esse poder de Deus, Daniel diz algo, ele fala, é Ele quem muda o tempo. É Deus quem muda o tempo. Deixa eu falar para você. Você sabe, as coisas que mais geram dificuldades na nossa vida, geralmente, são aquelas coisas sobre as quais nós não temos controle. Você lida muito bem com coisas que você pode controlar, sim ou não? Lido. Se eu sou capaz de controlar, se eu sou capaz de fazer, se eu sou capaz de manobrar, se eu sou capaz de alterar, então eu estou descansado. De alguma forma eu falo, não, então não tem problema. Mas de repente, presta atenção, você lida com algo que você não tem poder. Sabe uma coisa que você não tem poder? O tempo. Nós não temos poder sobre o tempo. Nenhum. Estava meditando sobre isso hoje, enquanto eu preparava essa palavra. Você não sabe, nós estamos em agosto. E eu lembro, o mês de agosto geralmente é o mês para estar fazendo calor, sim ou não? Mas de repente as coisas mudam. De repente uma frente fria vem, ainda que ela não chegou em Goiás do jeito que falaram que ia chegar, porque eu pensei que todo mundo ia estar, né, do jeito que eles estavam noticiando e falando, mas eu acho que ela parou em algum lugar aí. Mas tem lugar que realmente está muito frio, acredito, está até nevando aqui no Brasil em alguns lugares. Então presta atenção, não era algo que alguém talvez estivesse esperando, não estávamos esperando. Não é algo que está na nossa mão, no nosso controle. Mas de repente o tempo muda. De repente a estação se altera. Então eu creio e acredito que muitos aqui começaram o ano de 2020 com alvos, com projetos, com planos. Esse vai ser o ano que isso vai acontecer, esse vai ser o ano da multiplicação, esse vai ser o ano da prosperidade. Talvez uma série de coisas você planejou, mas de repente veio a pandemia. O tempo mudou. Ninguém, talvez lá no mês de janeiro, pensava que hoje você estaria num culto de máscara. E que você ia andar na rua e as pessoas todas estariam mascaradas. E que tudo ia mudar, se alterar. E as circunstâncias de repente se alteraram, as coisas mudaram. E aí presta atenção, diante de uma situação assim, diante de circunstâncias dessa forma, é muito importante que nós tenhamos alguns entendimentos. E dentre eles, é o que Daniel fala. Deus é poderoso e Deus é sábio. Dentro dessa sua imensa sabedoria e desse seu imenso poder, Ele muda os tempos. É o Deus que muda os tempos e as estações. Remove reis e estabelece reis. É Ele quem dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Em outras palavras, presta atenção, o que Daniel está falando é que a nossa sabedoria, a nossa inteligência, a nossa maneira de lidar com as coisas, com cada situação, não vem de nós, ela vem de Deus. E é por isso que nós temos que colocar a nossa confiança em Deus. Porque quando você confia em Deus, e quando você coloca a sua confiança em Deus, acredite, você consegue lidar com as situações. A Bíblia fala que a sabedoria está ligada a como você consegue discernir o tempo. Sabe quem é sábio, diz a Bíblia? É aquele que sabe discernir o tempo. O sábio, ele consegue discernir o tempo e as estações. Ele consegue entender. Ele consegue perceber. Ele consegue entender cada situação, cada circunstância, cada momento. E em meio aos momentos, ele consegue então se mover de acordo com o tempo, com o que o tempo está pedindo. Por isso, sabedoria está muito ligada ao tempo. A Bíblia fala no Salmo 90 que Moisés faz uma oração a Deus. E você sabe qual foi a oração de Moisés? Senhor, ensina-me a contar os meus dias, para que eu possa alcançar um coração sábio. Ele está dizendo, Senhor, me ensina a entender o tempo. Me ensina a discernir o tempo. Me ensina a contar o tempo. Porque isso vai me dar o quê? Sabedoria. Direção. Para que eu possa compreender, entender e para que eu possa me mover conforme o que o Senhor
tem e quer. Mas, presta atenção, Daniel fala algo poderoso aqui. Ele diz que Deus pode alterar o tempo. Eu quero falar algo para você nessa noite. E você sabe, quando você lida com o tempo, isso é uma coisa tão interessante, porque o tempo ele é muito relativo, de pessoa para pessoa. A maneira, talvez, como as pessoas lidam ou lidam com o tempo é uma coisa muito relativa, porque você percebe que, talvez, nessa reunião que eu me encontro aqui, tem vários tipos de pessoas vivendo diferentes tempos na sua vida. Momentos diferentes, tempos diferentes. Tem pessoas aqui que talvez estão vivendo um momento da sua vida onde ele precisa de, sei lá, investir mais na sua vida pessoal, na sua vida sentimental, coisa parecida. Talvez outros estão investindo na sua carreira, na sua profissão. Há alguns aqui que estão solteiros e estão, procurando alguém para se relacionar, estão no tempo de fazer isso. Tem outros aqui que talvez já estão relacionando, ainda não casaram, mas estão se preparando para casar, estão noivos. Amém? Mas tem outros que estão casados. Glória a Deus, já chegaram na terra prometida. Estão experimentando, desfrutando de Canaã há muito tempo. Estão vivendo um momento, um tempo. Há tempos. E é preciso discernir, entender e compreender que é relativo. No mesmo ambiente, pessoas vivem tempos diferentes, momentos diferentes. Estava conversando isso com meus discipuladores. Sobre, por exemplo, nós estávamos mencionando alguns irmãos que nós queremos levantar discipuladores. E acredite, a Bíblia fala que o homem faz planos, sim ou não? Mas o tempo, o modo e essas coisas não estão nas nossas mãos. Entende? Nós até podemos fazer plano, mas de repente as coisas podem mudar. De repente o tempo pode alterar. E aí talvez nós selecionamos lá alguns nomes. Estávamos falando, mas isso aqui, papapá, vamos tentar e tal, que negócio, vamos orar, ok. E aí nós começamos a falar sobre isso, E veio algo relacionado a quando levantar alguém. O que o líder que está levantando alguém deveria observar? Será que ele observa a capacidade, a habilidade, a competência, isso, aquilo, outro, papapá? Talvez, acredite, talvez essa é isso que o homem olha, mas não é isso que Deus olha. Sabia? Deus não levanta porque é o melhor, porque é mais capaz, porque tem mais habilidade, não. Deus levanta aquele que está no tempo. Existe o tempo. Eu estava comentando isso com eles, falei, olha, eu imagino que quando Deus vai levantar alguém, o que Deus observa é o tempo. Mas é isso mesmo, é o tempo na vida de cada um. E cabe a nós como líderes também observar isso. Que tempo cada um está vivendo? Qual momento, qual tempo na vida dessa pessoa? Qual momento específico da vida dela nesse momento? Porque isso é o que? É sabedoria. A sabedoria, ela é você entender o tempo, você se mover no tempo, você compreender o tempo, discernir o tempo para se mover nele. Quem está entendendo o que eu estou falando? Mas o tempo pode alterar, a estação pode mudar, e de uma hora para outra as coisas podem... Aconteceu o que aconteceu, e aí? Cabe a nós, simplesmente, entender o tempo. Percebe o que eu estou falando? Como eu disse, talvez aqui também, há pessoas que estão vivendo momentos de grande bonança. Há pessoas que estão vivendo tempo de grande abundância, colheita. Estão vivendo, e aí você... Mas aí, por outro lado, talvez pode ser que tenha um do lado que também não está vivendo isso. Que não está colhendo tanto. Que não está vivendo essa bonança toda. E aí a tentação desse aqui, olhar para o outro e falar, mas por que com o outro está acontecendo e comigo não? Não é verdade? Por que só com ele que as coisas fluem? Porque, acredite em mim, está ligado muitas vezes ao quê? Ao tempo. É por isso que você nunca deveria avaliar as coisas na vida das pessoas pelo que você está vendo.
pelo que você está olhando, pelo que você está enxergando. Porque você sabe, assim como as estações mudam no ano, elas também mudam nas nossas vidas. E os irmãos sabem, as estações elas são assim. Uma árvore, por exemplo, ela tem um tempo de dar fruto, ou não? Mas por incrível que pareça, ela não passa todo ano dando fruto, não é verdade? Não é o tempo todo que ela dá fruto. É interessante, a Bíblia fala que ela tem um tempo. Aí você fala, mas e o tempo em que ela não está frutificando? O tempo que ela não está frutificando não significa que ela não está sendo abençoada. Não significa que algo não está acontecendo na vida dela. Está. Só que às vezes nós não estamos vendo, porque não é uma coisa visível. Às vezes o tempo que ela não está dando fruto, ela está criando o quê? Raízes. Se tornando mais sólida. Mais consistente. Percebe? E é por isso que isso é tão importante nas nossas vidas. Ter esse discernimento do tempo. Entender os momentos. E hoje o que eu quero falar com você é sobre esse Deus que pode mudar o tempo. Que pode mudar a estação. Que pode virar uma chave na sua vida hoje. Como eu disse para os irmãos, quando eu ouvi essa palavra mudou completamente a minha história. Por quê? Porque foi uma virada na minha vida. Eu estava vivendo um tempo e de repente ao ouvir essa palavra, eu entendi algo. Deus falou algo comigo. E eu pude vivenciar e experimentar, sabe, de graça e favor na minha vida. Mas antes de falar sobre isso, abre para mim Jeremias, capítulo 17, verso 5. Presta atenção. Antes de entrar no primeiro exemplo que eu quero dar aqui, eu quero que você preste atenção nisso que eu vou falar, ainda dentro disso. Sabe, interessante esse texto, eu estava meditando nele essa semana, olha o que diz a Bíblia, Jeremias capítulo 17, verso 5. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem. Eu comecei falando para você que Daniel diz que a Deus pertence a sabedoria e o poder. E é por isso que nós devemos confiar em quem? Em Deus. Mas é interessante que Jeremias vem e fala, maldito o homem que confia no homem. Deixa eu falar para você. Sabe o que ele está falando? Às vezes essa palavra maldita é uma palavra muito forte, porque quando você fala maldito, logo você acha que a pessoa está amaldiçoada, ou não? Mas não é isso que ele está falando. Maldito aqui não é de ser amaldiçoado, presta atenção, mas é de não experimentar da bênção. Ele está dizendo o seguinte, existem pessoas que não experimentam da bênção, não experimentam do favor, não desfrutam da graça. E aí ele diz o porquê disso. Porque como eu estou dizendo para você, por que muitas vezes nós estamos num ambiente onde um está desfrutando e o outro não está desfrutando? A pergunta é, será que... Só tem duas alternativas aqui. Ou eu estou falhando em algo, ou não? Ou Deus está falhando em algo. Se Deus nunca falha, então presta atenção, só para quem? Para mim? Em outras palavras, existe uma falha. Existe alguma coisa. Existe uma razão de fato, um motivo, alguma coisa. Agora, é interessante porque Jeremias mostra aqui qual que é a razão. E eu vou mostrar para você que a questão não é de um ser abençoado e o outro não ser abençoado. Presta atenção, olha o que ele fala. Maldito homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço e aparta seu coração do Senhor. Ele está dizendo o seguinte, a partir do momento que você confia no homem, você confia na sua carne, você confia em si mesmo, presta atenção, você se aparta do Senhor. Por quê? Porque eu não estou mais confiando no Senhor, agora eu estou confiando em quem? Em mim. O problema aqui, presta atenção, não é Deus. O problema é que eu deixei de confiar nele para confiar em quem? Em mim mesmo. E há muitos que infelizmente vivem a vida assim, confiados em si, achando que depende de si. Então, se eu fizer, eu vou ter. Se eu não fizer, eu não vou ter. Por que muitas vezes alguns não desfrutam de bênção? Porque na cabeça dele ele tem que fazer por merecer, ele tem que fazer por onde. E uma vez que ele confia em si mesmo e percebe que ele não dá conta, e percebe que ele é incapaz, e percebe que ele tem um monte de falha, o que ele pensa? Ah, eu não posso ser abençoado. Eu não posso receber a bênção. Não é que Deus não está querendo abençoar. Deus está. O problema é que ele colocou a confiança no lugar errado. Quem está entendendo o que eu estou falando? E aí ele continua dizendo,
Olha o verso 6. Porque ele será como um arbusto solitário no deserto. Tem coisa pior do que isso? A Bíblia fala que o homem que confia em si mesmo, ou na carne, ou no braço, ele vai ser um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Então deixa eu te fazer uma pergunta. A Bíblia está falando que esse homem não foi abençoado, sim ou não? Não. A Bíblia está falando que ele foi abençoado. A bênção veio sobre ele, sim ou não? Veio. Mas qual foi o problema? Ele não viu. Presta atenção. Em outras palavras, a bênção vem sobre nós. E por incrível que pareça, a bênção vem sobre todos. Você sabia que até o ímpio é abençoado? Ele tem bênção sobre ele também. Todos nós temos bênçãos. A questão aqui não é de não ser abençoado. A questão é que esse não viu a bênção de Deus. Por que alguém não veria a bênção de Deus? Você sabe, na grande maioria das vezes, as pessoas não veem a bênção. Vou te dar pelo menos 2 razões. A primeira é que provavelmente a pessoa não viu a bênção porque ele era orgulhoso. Ele confiava em si mesmo. E aí aquela coisa, Deus quer abençoar ele. Mas, como ele confia em si mesmo, na força dele, na força do braço, e ele acha que ele tem que fazer por merecer, quando vem e ele não fez por onde, ele acha que não é para ele. Afinal de contas, ele não fez por merecer. Mas Deus fala, é seu, meu filho, eu estou te dando. A bênção é sua, mas eu não fiz. Entende? Eu não mereço. Eu não trabalhei. Eu não fiz por onde. Eu não fiz por merecer. E aí, porque ele não fez nada por merecer, presta atenção, agora ele se enche de orgulho e não consegue experimentar, desfrutar, e não consegue se apropriar do que Deus tem para ele. Então a Bíblia fala que ele não viu quando a benção veio, mas presta atenção, a benção veio. Mas às vezes a benção vem, presta atenção, na embalagem que você não quer. Porque isso acontece também. Muitas vezes Deus manda a bênção para você, mas muitos não veem, não enxergam, não olham. Às vezes a irmã está do lado do servo de Deus. Todo mundo olhando para o lado. Ou o irmão está do seu lado. Mas às vezes você não tem olhos. Você não consegue ver, não consegue enxergar. Porque não é o que você determinou. Não é como você queria. Não é o que você havia. Mas porque muitas vezes é a sua visão que é natural. Eu lembro de 2 discípulos meus. Que andaram comigo quando eu era discipulador. Um deles era apaixonado pela moça. Apaixonado, doido. Mas ele não era um cara que era assim, como que eu posso dizer? Era um pouco desprovido de... Como que você fala isso sem ofender, né? Ele não era um cara, né? E ela já era e tal. E aí eu lembro que ele veio conversar comigo na época e ela estava interessada em outro rapaz. Na verdade, se eu não me... ela estava fazendo coito com outro rapaz. Tinha um negócio um pouco mais complicado. E ele apaixonado nela, enfim, eu sei que não deu certo a corte com outro rapaz. E aí eu fui conversar com ela, né, sobre ele. Ela, não, mas ele é muito feio. Ele é feio, e ele também não tem chamado, e eu tenho chamado da parte de Deus. Começou a olhar de uma maneira muito natural, vamos dizer assim. Eu falei, olha, beleza é uma coisa relativa. Enfim. E sobre a questão de não ter chamado, você não sabe, né? Não sabe ainda. Você precisa, tem coisa que você tem que orar. Enfim, eu sei que ela não quis nada e eu falei para ele, desiste, fulano, não quer nada não. Tá bom. Aí o que ele fez? Ele começou, né, a pensar em outra moça lá, enfim, surgiu até essa outra moça, mas ele gostava mesmo era dela. Só que aí, eles estudavam na mesma faculdade e, embora eles fizessem cursos diferentes, eles tinham algumas matérias que eles pegavam juntos. E como eles se viam muito no discipulado e começaram a se ver muito na faculdade, eles começaram a criar uma amizade. Você vê como é que são as coisas.
Rapaz, eu não esqueço. Um dia, enfim, eu esqueci do assunto. Aí eu lembro que um dia eu estava saindo de uma vigília aqui, quinta-feira à noite, ela me liga, chorando. Gustavo, o que foi, menina? Eu estou apaixonada pelo fulano. E era ele. Eu falei, é sério? Mas eu ri na hora, eu ri tanto. E o problema é que ela tinha feito uma coisa muito ruim. Como ela queria que ele desistisse dela, ela apresentou outra moça para ele. Eu falei, agora, o que você vai fazer? Eu não sei, isso é problema seu, você resolve para lá. Eu sei que eu ri demais, mas acabou que eles começaram a relacionar. Hoje eles estão casados, têm 2 filhos, graças a Deus. De fato, algo aconteceu. Mas por que eu estou falando isso? Porque percebe que muitas vezes nós não experimentamos da bênção, porque nós temos uma visão natural. Não somos capazes de enxergar e de ver. E às vezes a bênção vem, mas não vem do jeito que você queria. E por causa disso, muitas vezes você não desfruta. Então, a Bíblia está falando que a bênção veio sobre aquele homem, mas ele não viu. E é ruim quando a bênção vem e você não vê. É muito ruim quando... Porque esse dia eu estava falando isso com os irmãos. Eu lembro que eu tinha um pastor que ele falava palavras muito sábias para mim. E uma das pérolas de sabedoria que ele falou uma vez para mim foi o seguinte, vou falar para você, pérola de sabedoria. A oportunidade, ela é cabeluda na frente e careca atrás. Aí você fala, que trem feio, pastor, cabeludo na frente, careca atrás, deve ser uma coisa horrível. Mas é verdade. Por que é cabeludo na frente? Porque quando ela passa, dá para você pegar na frente. Mas depois que passa, meu amigo, aí é careca, não tem como se agarrar. Por isso, presta atenção, oportunidade é algo que nós não podemos deixar passar na nossa vida. E existem oportunidades, existem momentos. Eu costumo dizer que, você sabe, presta atenção, há 2 coisas na Bíblia, há 2 coisas que nós costumamos confundir em relação ao tempo, presta atenção. Que é a oportunidade e o kairos. Às vezes nós achamos que oportunidade e kairos são a mesma coisa, não são. Presta atenção. O kairos é o tempo de Deus, amém? Para algo na sua vida. A oportunidade, presta atenção, é a porta aberta. Vou explicar para você entender. Quando que é a hora de você mover? É quando essas 2 coisas se alinham. Estou ensinando algo para você, presta atenção. Quando a oportunidade e o kairos estão alinhados, é a hora de se mover. Por isso que você tem que ter discernimento do tempo. Vou explicar de uma forma que você vai entender melhor. Então vamos lá. Eu tinha um amigo meu, que assim, ele já estava numa idade assim bem, né, para lá. E eu era solteiro. Ele tinha casado, assim, ele já estava na hora mesmo. Mas aí quando você ia falar para ele sobre casar, ele, não, eu estou discernindo o tempo. Mas discernindo o tempo? Eu falei, moço, o tempo já está passando, tipo assim, o tempo está aí, agora. Então presta atenção. Só que aí, o cara estava no tempo, sim ou não? Mas às vezes não tinha a moça. Então, eu vou explicar para você. A moça, o rapaz, é a oportunidade, amém? O tempo é a hora de você fazer, agir. Então, às vezes, pode acontecer, presta atenção, de você estar no tempo, mas você não ter a oportunidade. Está entendendo o que eu estou falando? Assim como pode acontecer de estar na oportunidade e você não estar no tempo. Então, um rapazinho, sei lá, 15 anos, apaixona numa moça. Aí chega em mim, o cara ainda está, tipo assim, né, está longe de se ajeitar na vida, coitado. Aí ele chega em mim, eu tenho que entrar na conta, porque senão eu vou perder ela. Por quê? Porque a moça está lá, é oportunidade, mas qual é o problema dele? Tempo. Entendeu o que eu estou falando? Aí você tem que aproveitar quando essas coisas se alinham, tempo e oportunidade. Mas eu não sei porque eu estou falando disso, não era disso que eu queria falar. Mas Deus sabe. Então vamos lá. A Bíblia fala então que ele morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Por quê? Porque ele é aquele que não vê quando a bênção vem.
E às vezes a bênção vem, ele não viu, a oportunidade passa. E aí às vezes ele se tornou um arbusto o quê? Solitário no deserto. Então presta atenção, olha para mim que isso é importante. Não é só uma questão de discernir o tempo, mas é também uma questão de aproveitar e de ver quando a bênção vir sobre a sua vida. Sabe, irmãos, eu creio nisso. Deus tem falado isso comigo. Esse é um tempo de bênçãos na nossa vida. Esse tempo que nós estamos vivendo é tempo de bênção. Eu sei que você fala, pastor, mas nós estamos no meio de uma pandemia. Não, deixa eu falar para você. Tenha olhos espirituais para enxergar a bênção de Deus. Veja esse momento como Deus vê. Veja como Deus enxerga. Como eu disse, Deus tem falado muito isso comigo. Sobre o momento em que Jesus chega nos discípulos e fala, olha que vocês estão dizendo para mim que ainda faltam 4 meses para a ceifa. Eu, porém, vos digo, os campos já estão brancos. Esquece o que você está vendo e foca no eu também vos digo. Foca no que Deus está falando. Foca na palavra dEle. Não é o que eu estou vendo, não é o que está diante de mim, mas é a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque Deus é o Deus que muda os tempos. E Deus pode mudar o tempo na sua vida. Deus pode mudar o tempo na sua história. Deus pode mudar a situação ali da sua célula, da sua casa, da sua vida financeira. Deus pode mudar. Porque Ele é o Deus do tempo e nós precisamos de confiar nesse Deus. Confiar nesse Deus que muda, que altera, que transforma. É isso que Daniel fala. Porque Ele tem o poder para mudar. Quem está entendendo o que eu estou falando? Precisamos de ter esse coração, esse entendimento. Mas aí presta atenção. Agora, vai lá para o outro. E aí depois ele fala do segundo homem. Aqui nós temos 2 homens. O primeiro não viu quando a bênção veio. E vai morrer como está falando que vai morrer como um arbusto solitário, aquela coisa toda. Agora vamos para o próximo. Falei rápido agora, né? Você não entendeu nada. Eu estou dando aula no seminário, tem uns irmãos lá, que são dos Cazaquistão, uns tanto de trem aí. E eu fico com dó deles, porque eles estão aprendendo português agora. Só que tem o português e tem a minha língua. Eles não só têm que aprender o português, agora eles têm que aprender o gustavês também, porque não é fácil. Eu falo rápido, eu sei. Tocantins, irmãos, tocantinense fala rápido, maranhense. É porque vocês não viram o Brandão conversando. Vocês falam de mim, mas vocês for na célula do Brandão, o Brandão tem até tradutor na célula dele. O Adriel tem que traduzir tudo que ele fala lá, coitado, porque senão... Então vamos lá, presta atenção. Verso 7, a Bíblia diz o seguinte: bendito o homem que confia no Senhor. Aleluia. Agora é o segundo homem, esse é você. A Bíblia fala que ele é bendito, que ele é abençoado, que ele é feliz, que ele desfruta de graça, de bênção e de favor. Sabe por quê? Porque ele deixou de confiar em si, na força dele, no esforço dele, no braço dele, e passou a confiar no Senhor. Deixa eu falar para você, confie no Senhor. Coloque a sua confiança em Deus. A Bíblia fala, bendito é o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Qual que é a nossa esperança? É o Senhor. Qual que é a esperança de que as coisas vão dar certo? É o Senhor. Como que eu sei que nós vamos experimentar de um grande avivamento ainda esse ano? Porque eu confio no Senhor. Como que eu sei que nós vamos ver a multiplicação das nossas células? Porque eu confio no Senhor. Não é porque eu confio no líder, no discipulador, em mim, nada disso. Nós confiamos em Deus. Nele está a nossa confiança, meu irmão. Sabe, saia daqui confiante. Sabe, o intuito do meu coração nessa noite é colocar fé no seu coração. Para que você confie nele. Confiar em quem, pastor? No Deus que tem o poder sobre o tempo. No Deus que pode acelerar as coisas. No Deus que pode mudar a sua situação imediatamente. Hoje ainda Ele pode mudar tudo. Você pode sair daqui transformado, mudado, com um milagre diante de você. Simplesmente se você confiar. Ele diz, bendito, feliz é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Sabe por quê? Presta atenção no verso 8.
olha isso aqui que poderoso. Porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e ele não receia quando vem o calor. Sabe o que eu acho poderoso nesse texto? É que o primeiro, a Bíblia fala que o bem veio sobre ele, sim ou não? E ele não viu. Mas agora, sobre esse aqui que é bendito, a Bíblia fala que o que veio sobre ele foi o quê? Foi o calor. Não foi o bem. Mas olha aqui para você ver a postura dele. O outro não viu a bênção, sim ou não? Esse aqui não viu a maldição. Esse aqui não viu a situação ruim. O calor veio. Sabe? O deserto veio. A tribulação veio. Porque vem. Quem disse que não vem? Crentes também passam por situações adversas. Crentes também passam por deserto. Essas coisas acontecem conosco. As tempestades também vêm sobre nós, é verdade, mas a Bíblia fala que ele não viu. Você sabe, eu quero ser como esse, bendito, que quando as coisas ruins vêm, eu não vejo, eu não olho para elas, eu não enxergo elas como sendo ruins. Sabe por quê? Porque eu vejo a graça e o favor de Deus em tudo. Eu vejo graça e favor de Deus em tudo. Ainda que as situações estejam... Porque, você sabe, a questão aqui não é a situação, não é a circunstância, a questão está nos olhos de quem vê. A questão aqui está na lente, na maneira que você enxerga. Porque é possível, sim, você mesmo nas situações ruins, ver a bênção de Deus, a graça de Deus e o favor de Deus. Eu sei, nós não sabemos explicar muita coisa. Tem coisa que eu não sei explicar. Tem situações que eu não sei. Eu sei que situações ruins acontecem às vezes na nossa vida. E nós não sabemos o porquê que elas vêm. Por que as pessoas às vezes morrem, nos deixam. Por que situações que às vezes nós não conseguimos entender. Eu me lembro de uma história de um pastor nosso. Pastor Henrique Finoto. Não sei quando já ouviram falar nele. Eu conheci ele, considero um grande homem de Deus. Porque realmente, passar pelo que ele passou, eu vou te falar. Não sei. Não sei. Mas, esse pastor, ele perdeu, para você ter ideia, a família dele inteira no acidente de carro. Perdeu a esposa, e se eu não me engano, perdeu 2 ou 3 filhos. 3 filhos. No acidente de carro, só ele ficou vivo. Só ele. E ele ficou em coma durante um tempo, e quando ele acordou do coma, ele recebeu a notícia. Só sobrou você. Você sabe, eu não sei como é que ele lidou com aquilo de fato, como que foi aquilo. Eu tive lá, ele contou um pouco o testemunho, tive a oportunidade lá na igreja dele já 2 vezes. Mas você sabe, presta atenção. Nós não sabemos, ele é homem de Deus, é pastor, sim ou não? Por que essas coisas acontecem? Não sei. Eu não sei te dizer, não sei te explicar, não sei te falar. Mas eu sei dizer algo para você nessa noite. E afirmar para você, com convicção no meu coração, que todas as coisas cooperam para o bem. Tudo coopera para o bem. Mesmo que as situações sejam ruins e saiam do controle e você não seja capaz de compreendê-las. No final das contas, a Bíblia afirma e diz, vai cooperar para o seu bem. Deus está no controle dessa situação. Está entendendo o que eu estou falando? Então esse homem, ele não viu mal. Ele não enxergou o calor, ele não viu a situação. Por quê? Porque ele estava olhando para Deus, ele estava focado no Senhor. Eu quero falar para você nessa noite, meu irmão. Busque em Deus nesses dias isso, ter esses olhos, sabe, esse olhar de Deus, ver as coisas como Deus vê. Busque enxergar como Deus enxerga, busque olhar como Deus olha. Para que quando as situações adversas vierem, você possa ver o bem. Eu sei que há muitas pessoas que estão me ouvindo nessa noite, que você passou por situações adversas na sua vida, mas depois delas, você experimentou de abundância, você experimentou de graça, você saiu mais forte, você agora é uma pessoa que tem uma fé mais consolidada, mais firme. Você agora é capaz de lidar com várias situações na sua vida, sabe por quê? Porque você viu o bem, não enxergou o mal. Estou quase encerrando. Mas olha o que mais que diz a palavra de Deus.
Mas a sua folha, volta lá, pá. Não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E aí presta atenção nisso aqui, ó. Presta atenção. E no ano da sequidão. Eu sei que nós estamos passando por um ano de sequidão, estão não? Estamos. Nós estamos passando por um deserto. E acredite, está todo mundo passando por ele. É um negócio que pegou o mundo inteiro. Quando eu falo isso, eu falo de forma literal. Todos estamos passando por isso. Todos estamos passando por esse deserto. Mas olha a promessa de Deus. Presta atenção. No ano da sequidão, Ele não se perturba. No momento da sequidão, você não se perturba. No momento da pandemia, você não se perturba. No momento da crise financeira, você não se perturba. Sabe, você não é levado por isso. Sabe por quê? Porque você confia no Senhor. Você confia no Senhor. E sabe qual é o resultado dessa confiança? Presta atenção, ele termina falando. E nem deixa de dar fruto. Eu sei que o que muitos têm falado aí fora é que não é tempo de dar fruto. Não é tempo de pregar, não é tempo de falar de Jesus, não é tempo. Mas eu quero falar para você, no ano da sequidão, nós vamos dar fruto. No ano da sequidão, nós vamos multiplicar. No ano da sequidão, nós vamos frutificar. No ano da sequidão, nós veremos o maior crescimento que nós já tivemos como rede. Porque essa é a promessa de Deus para nós. Essa é a promessa de Deus para você. Sabe, se você é líder de célula, eu quero falar isso para você, meu irmão. Eu quero que você saia daqui crendo nessa promessa. Esse é o ano em que você vai experimentar de abundância, de crescimento, sabe? Deus vai enviar pessoas. Pastor, mas eu não tenho líder para multiplicar. Não interessa o que você tem ou o que você não tem. Confia. Deus vai dar. Deus vai enviar, Deus vai trazer. Nós não sabemos de onde. Sabe, deixa eu te falar uma coisa. O como não tem nada a ver com você. Sabe, a sua parte é se apropriar da promessa e dizer, eu creio nisso. Eu creio nessa palavra, eu creio que eu vou experimentar disso, eu creio que eu vou viver isso, pronto. O como, você deixa nas mãos de Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando? Sabe, esse é um tempo de nós nos posicionarmos. Esses dias atrás, Deus estava falando comigo sobre isso. Não vou entrar, não dá tempo. Mas eu preguei uma palavra recentemente, eu quero ter oportunidade de pregar ela para os irmãos também, não tive ainda. Onde eu estava falando sobre por que Israel não conseguiu entrar em Canaã. Acredite, um dos grandes fatores que levou eles a não conseguirem desfrutar em Canaã e não entrar em Canaã, foi porque eles não tiveram uma visão de fé diante da promessa. Desprezaram, rejeitaram a promessa de Deus. Sabe, não entenderam que aquilo era para eles. E ao invés de se apropriarem da promessa, da herança que Deus tinha para eles, desprezaram. Deixa eu falar algo para você. Existem coisas na Bíblia que para Deus elas são muito sérias. Talvez até mais sérias que o pecado, sabia? E uma delas é quando você despreza a herança de Deus, a bênção de Deus sobre a sua vida. E eles não desfrutaram porque não se apropriaram, não entenderam, é para eles. Por isso, a nossa fé tem que ser pautada nisso. Agora, por que muitas vezes não nos apropriamos, não desfrutamos? Vou te falar. Porque é preciso ter muita fé. Olha para mim, presta atenção. É preciso ter muita fé para crer na graça de Deus. É preciso ter muita fé para crer no favor de Deus. É preciso ter muita fé para crer que você vai receber sem merecer. Que você vai receber sem ter feito por onde, sabe? Se você vai receber pela graça. Porque talvez o que alguns têm pensado nessa hora aqui, pastor, mas até agora eu não fiz nada. Já passou um semestre inteiro. Nada aconteceu, eu não fiz nada, não fiz por onde, não fiz por merecer. E você está falando que no final do ano eu vou experimentar, presta atenção. Não, olha, deixa eu falar uma coisa para você, meus irmãos. Algumas coisas nós temos que esquecer. Sabia? Algumas coisas nós temos que esquecer e algumas coisas nós temos que lembrar. Sabe? Nós devemos esquecer. Uma das coisas que nós devemos esquecer, acredite, é o que não foi feito.
sabe, o passado, o que não deu certo. Essas coisas você tem que esquecer. Não olhe para elas, não foque nelas. A Bíblia fala que nós temos que olhar para o alvo, para frente. Mas outras coisas têm que ser lembradas, e uma das coisas que tem que ser lembrada é as promessas que Deus tem para você. Então, lembre das promessas, creia nas promessas e se aproprie delas. Porque são elas de fato que vão levar você a experimentar dessa graça, dessa abundância de graça na sua vida. Você sabe, o povo de Israel não experimentou no primeiro momento, porque não viram isso. Não viram a graça de Deus. Provavelmente porque achavam que, de fato, talvez mereciam coisa melhor, ou talvez pensavam também que não mereciam. Percebe? Mas não confiaram e não creram na graça de Deus. Pessoal, Paulo, se puder subir aqui, estou encerrando. Você sabe, eu quero terminar lendo um texto que me veio hoje também. Que também a Bíblia fala que, como eu disse, o povo de Israel, eles não conseguiram e não desfrutaram de Canaã porque não creram. A Bíblia fala que eles falaram palavras negativas a respeito do que Deus havia dado para eles. E provavelmente por essa razão não desfrutaram da graça e da bênção de Deus. Mas a Bíblia fala que dentre aquele povo, cerca de 6 milhões de pessoas estavam ali. Acredito que era mais ou menos isso, entre todo mundo, né, contando crianças. A Bíblia fala que um homem se levantou, 2 na verdade, de 6 milhões, 2 se levantaram. E a palavra de Deus afirma que eles se levantaram e se posicionaram de uma forma diferente. Tanto que a Bíblia diz que neles houve um outro espírito, diferente dos demais. Você sabe quem são aqueles que vão desfrutar da herança do Senhor nesses dias? São aqueles que tiverem outro espírito. Não é apenas uma questão de ver, é uma questão de ter uma atitude. Ter uma atitude. Porque às vezes nós ficamos achando que é só o fato de, sabe, presta atenção no que eu vou te falar. A fé, ela não é passiva. A fé é ativa. Sabia disso? O que significa isso, pastor? Por que a fé é ativa? Porque por mais que o que nós recebemos seja por meio da graça, mediante a fé, a Bíblia fala que é por meio da graça, mediante a fé. Aí você fala, pastor, mas isso aí está falando da salvação. Não. A Bíblia fala como recebestes a Cristo, andai também nele. Então não é só para a salvação, é para tudo na sua vida. Tudo na sua vida é por meio da graça mediante a fé. A graça de Deus é dar. Está aí, é seu, estou te dando. Sem merecer. Não é porque você fez, não é porque você deixou de fazer. É porque Deus é gracioso e decidiu te dar. Amém? E eu disse para você que a bênção vem sobre um e sobre o outro. Não é uma questão de um não ter e o outro não ter. Não é uma questão de um ser abençoado e o outro não ser abençoado. Ambos tiveram a bênção. Um viu, o outro não. Um se posicionou de maneira diferente. Sim ou não? O outro desprezou. A Bíblia fala que Josué e Caleb tiveram uma atitude diferente. Se posicionaram. Houve outro espírito. Uma atitude para com aquilo. Eu quero ler um texto, para mim, Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel 37. Presta atenção. O que Deus vai fazer na sua vida nesses dias depende de 2 coisas. Primeiro, como eu disse, é como você vê.
Então deixa eu falar para você, precisamos de orar para que o Senhor mude a nossa visão, a nossa ótica. Se a minha ótica tem sido negativa, que ela passe a ser positiva, e que eu passe a ver a bênção de Deus, e que eu passe a ver bênção. É muito importante que você veja a bênção. Sabe, Ezequiel, capítulo 37, tem um texto que mostra exatamente um cenário. A Bíblia fala que esse cenário era um vale. Quando nós falamos de vale, vale já é uma coisa terrível, ou não? Mas não era só um vale, era um vale de ossos secos. Tem coisa mais tenebrosa do que essa? Diante de você tem um vale de ossos secos. Talvez é a situação que você está vendo aí fora. Talvez alguns estejam olhando para a céu desse jeito, olhando para o futuro. O que vai ser de nós nessa pandemia? Eu ouço muito isso. O que vai ser de nós nesse próximo semestre? Tudo isso. Porque talvez o que tem diante de nós é um vale de ossos secos, é um vale de morte, é um ambiente de morte terrível. Mas a Bíblia fala que há uma forma de mudar essa situação. E depende de mim e de você. De como nós vamos nos posicionar diante disso. De como você vai enxergar a partir de hoje essa situação. De como você vai enxergar a partir de hoje sua célula, seu discipulado, sua casa, sua família, sua vida financeira, seu casamento. Como que você vai ver? Porque é interessante, olha o que diz a Bíblia. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Essa é a visão, presta atenção. E me fez andar ao redor deles, e eram muito numerosos na superfície, e o vale estava seco, o que eu enxergava era só sequidão. Presta atenção. Então me perguntou, então veio uma pergunta do céu. Eu quero te falar, essa pergunta está sendo feita para você hoje. Deus está perguntando algo para você hoje, meu irmão. Deus está perguntando como que você vai enxergar a situação. Como que você vai se posicionar? Você vai se calar? Você vai parar de reunir sua célula? Você vai se esconder como muito tem se escondido? É isso que você vai fazer? Qual que é a postura e qual que é a visão que você vai ter? Presta atenção. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Será que essa situação tem conserto? Será que pode mudar? Será que o seu discipulado ainda pode multiplicar? Eu te falo isso aos discipuladores. Será que a sua célula pode experimentar de um avivamento ainda este ano? Pode ver a multiplicação? Será que líderes podem ser levantados? Será que a sua casa, lá no seu trabalho, será que a situação pode mudar? É a pergunta. A resposta dele foi, Senhor, Tu o sabes. Presta atenção. Quando ele diz isso, Tu sabes, sabe o que ele está fazendo? Ele está entregando nas mãos do Senhor. E ele está dizendo, Senhor, eu confio em Ti. Sabe em quem que eu confio? No Deus que muda o tempo. No Deus que muda a situação, no Deus que muda a estação, no Deus que pode mudar essa situação na minha vida, na minha casa, no meu trabalho. Eu não sei, Deus pode. Senhor, Tu podes, Tu sabes. Não, sabe, Ele não diz apenas que Ele sabe, mas ao saber Ele também está dizendo Ele pode. Continua. Quando Ele disse isso, Tu o sabes, entregou nas mãos dele, Deus agora volta para Ele. O negócio agora volta para você de novo. Só que agora Ele volta com poder, presta atenção. Olha o que Ele fala. Dize-me Ele, profetiza. Abre a boca. Fala aos ossos. Abre a sua boca diante dessa situação. Não fica calado. Sabe, não se deixe levar por essa situação. Veja como Deus vê. Porque você sabe o que é ruim. É que é exatamente o contrário que eles estavam vendo. Antes de nós continuarmos, vai lá para o verso 11. Desce lá para o 11, só para me mostrar um negócio para você. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Presta atenção. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram. Sabe o que Deus está falando?
Essa era a visão que eles tinham de si mesmos. Aqueles ossos, na verdade, representavam eles. Israel se via assim, Israel se enxergava assim. Sabe por quê? Porque lhes faltava essa ótica, lhes faltava essa visão. Porque muitas vezes é assim que alguns olhos se veem, mortos, ossos secos. Você sabe, presta atenção. Estava meditando nisso hoje. Aquele cenário que estava diante deles representava quem eles eram. Sabe por quê? Porque aquele cenário influenciou eles. Aquele cenário, infelizmente, acabou influenciando eles. Você sabe, deixa eu falar para você. Existem aqueles que são influenciados pelo cenário. Mas existem aqueles que influenciam o cenário que eles estão. Que são capazes de mudar a situação. Que são capazes de alterar a circunstância. Simplesmente porque tiveram uma atitude de fé. Existem homens que quando eles chegam e falam, você vê, o cenário mudou. Líderes que às vezes quando chegam na sua célula, já vi isso acontecer, o povo está batido, cabisbaixo, de repente o líder chega, o posicionamento dele muda tudo, altera tudo, a posição. Precisamos de ser desses. Precisamos de ser desses que não são influenciados pelo cenário aí fora, mas que mudam o cenário que nós estamos. Eu quero ser desses, meu irmão. Eu quero poder mudar o cenário da minha casa, da minha família, do meu trabalho. Eu quero mudar o cenário, eu quero chegar lá e mudar tudo. Volta lá, por favor, verso 4. Fica de pé onde você está nessa hora, nesse mesmo ambiente. O Senhor quer fazer algo na sua vida. Uma chave vai ser virada nessa noite, meu irmão. Não saia daqui antes disso. Não perca a oportunidade, não perca a bênção. Não perca a oportunidade de ser abençoado. Ele disse isso aqui, presta atenção. Disse-me ele, profetiza. E a estes ossos diz-lhes, ossos, ouvi a palavra do Senhor. Presta atenção. O Senhor vai mudar a sua situação hoje. Eu sinto isso. Células irão se multiplicar. Não olha para o cenário que você está vendo. Olha para a palavra, olha para a promessa. Você vai falar com base na promessa. Ele continua. Verso 5. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Presta atenção, assim diz o Senhor a essa situação. O Espírito virá, e o resultado vai ser vida. Vida. No meio da morte vai ter vida. Vida, eu sinto isso no meu espírito. Há pessoas que diante de mim aqui, você talvez está vendo um cenário de morte. Eu não sei qual que é a situação, mas eu sei de uma coisa: Deus vai trazer vida. Vida, transformação, mudança. Enquanto ele falava, enquanto ele profetizava, olha o que acontece. Verso 6. Porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porém em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. A promessa de Deus é essa, meu irmão. Nós, daquele dia, vamos dar glória ao Senhor, porque foi Ele quem fez, foi Ele quem fez, foi Ele quem multiplicou, foi Ele quem deu. Toda a glória vai ser dada a Ele, somente a Ele, porque só Ele é digno. Aleluia! Aleluia! Eu quero que nessa hora você comece a profetizar. Comece a profetizar aonde você está. O Espírito do Senhor está sobre ti. O Espírito do Senhor está sobre ti. Comece a profetizar vida, 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 vida,
vida, vida,